Livro de Êxodo, seja bem-vindo. Aula de número 2. Capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Este homem é Amram. Amram, esposo de Yocheved, mamãe de Moisés. E a mulher concebeu. Esta mulher é Yocheved. Yocheved, mãe de Moisés. Concebeu e deu à luz um filho. E este filho é Moshe. E vendo que ele era formoso, interessante, né? Davi era formoso, Raquel era formosa, José era formoso, e aqui Moshe era muito formoso. Escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais esconder, tomou uma arca de juncos, né? Algumas arcas na Bíblia. Primeira, a arca de Noé. Segunda, a arca de Moisés, nesse caso aqui. Terceira, a arca do concerto. Quarta, a arca do templo, chamada gasofilácio. Quinta e última, a arca da aliança, no livro do Apocalipse. Aqui temos a arca de Moisés, arca de juncos, papiro. E a revestiu com barro e betume, e pondo nela um menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Veja, ela não jogou para o rio, ela colocou ali na margem, ali pertinho, junto aos juncos, né? Diferente do que muitos pregam por aí. E sua irmã, o texto não fala quem é, mas aqui é Miriam, né? Miriam foi basicamente a primeira filha de Yocheved com Amram. Portanto, irmã de Aram, de Aharon, no caso, né? Que é Arão, e Moshe, que é Moisés. Postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Nesse momento, Miriam, segundo a história, contava com cerca de 12 anos de idade. Era uma adolescente. E a filha de Faraó, quem seria esta filha de Faraó? Segundo a história, segundo a tradição judaica, ela se chamava Batiá. Batiá, em hebraico, significa filha de Deus. Desceu a lavar-se no rio. Lavar-se no rio aqui não é tomar banho, tá? Muitos perguntam, mas no palácio não tinha água? Tinha. Lavar-se aqui seria uma espécie de ritual de purificação. E ela foi fazer este ritual e levou consigo suas donzelas. Pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos. Enviou a sua criada, que a tomou, né? Viu ali aquele cestinho que estava à margem e mandou buscar para junto de si. Abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. A questão é, por que, como ela descobriu que era dos hebreus, segundo a tradição, quando Yocheved colocou o menino à margem do rio, ela pôs uma espécie de turbante, uma espécie de cachecol ali, junto àquele cestinho, que muito dizia respeito ser do povo hebreu, ok? Por isso que ela viu, pela vestimenta e por aquela pecinha de roupa que estava ali junto à arca, segundo a tradição. Então disse sua irmã, no caso Miriam, a filha de Faraó, no caso Batiá: irei chamar uma das hebreias para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Ela concordou. Foi, pois, a moça, no caso Miriam, que era uma adolescente, chamou a mãe, que era Yocheved, mãe do menino. Quer dizer, ele foi criado pela própria mamãe, né? Mamado pela própria mamãe, recebeu proteção, nenhum guarda poderia fazer mal, aquela casa era protegida pela filha de Faraó, e recebia salário. Veja como Deus faz com a pessoa, né? Quando Deus está num negócio, a coisa acontece.
Versículo 9. Então ele disse à filha de Faraó, ou de Paró, em hebraico Paró, leva este menino e cria-mo, e eu te darei salário. Olha que interessante. E a mulher tomou o menino e criou. Esta mulher aqui é Iocheved, mãe da criança. Quando o menino era grande, já grande, segundo a tradição, quando foi desmamado, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o nome de Moshe. Moshe significa tirando das águas. E aconteceu, versículo 11, que naqueles dias que, sendo Moshe já homem, adulto, saiu a seus irmãos. Nesse momento aqui, ele já sabia da sua origem, que não era egípcio, que era hebreu. E atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. A Bíblia não diz porque ele feriu. A história diz que esse egípcio queria a esposa desse hebreu. Então intentou matá-lo para receber, para ficar com a esposa dele, segundo a tradição, não a Bíblia. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia, né? Veja que Moshe, ele era forte, um homem bélico, um homem grande no Egito, né? Segundo a história, Moisés era uma espécie de príncipe do Egito e herdeiro do trono de Faraó. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus agora vêm com 2 hebreus. Contendiam e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual lhe disse: esse injusto disse para Moshe: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Porque era assim que eles entendiam de Moshe. Para eles, Moshe era uma espécie de juiz, queria se meter em tudo, toda a questão hebreia ou hebraica, ele queria se meter, né? Como um juiz, assim pensava ele, assim pensavam os demais. Pensas matar-me como mataste o egípcio? Veja que a coisa foi descoberta, né? Ninguém viu, mas este homem viu. Tem gente que pensa que Deus não está vendo, né? Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que Deus ele tem olhos, 7 olhos que estão sobre a terra. Diz em Daniel, ele conhece o profundo e o escondido. Sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus. Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. E aí temeu por sua vida e perna para quem te quer. Ouvindo, pois, Paró ou Faraó, este caso, procurou matar a Moshe. Mas Moshe fugiu de diante da face de Paró e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Já chegou. E o sacerdote de Midian, que no caso é Yetro, né? Yetro, também chamado de Reuel, tinha 7 filhas. Alguns judeus chegam a acreditar que esse número 7 aqui não seria um numeral, né? Mas uma forma de dizer que ele tinha filhas perfeitas, bastante filhas, ok? As quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moshe, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Ok? Um homem grande, forte, robusto, bélico. Moshe, ele tomou as dores das meninas e defendeu-as. E voltando elas a Reuel, né? Reuel,
significa amigo de Deus, seu pai, também conhecido em português como Jetro, disse: por que hoje tornaste tão depressa? Elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. Um homem egípcio, né? Era assim que elas o conheciam. Disse às suas filhas: e onde está ele? Esse homem egípcio caracteriza pelas vestimentas, certamente. Moshe guardava, vestia-se de vestimenta peculiar do Egito, por isso um homem egípcio. Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Isso, um valor de hospitalidade, né? Então, Yetro era um homem hospitaleiro, característica fundamental de um líder, de um homem de Deus. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, né? Com Yetro. E ele deu a Moshe sua filha Siforá. Siforá, no português Zípora. Siforá significa passarinho, né? Passarinho. A qual deu à luz um filho. E ele chamou o nome de Gershom. Então, o primeiro filho de Moshe foi Gershom. Porque dizia: peregrino fui em terra estranha. Portanto, Gershom significa peregrino. E aconteceu depois de muitos dias, né, que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. Morrendo o rei do Egito. E aí o filho dele substituiu justamente aquele que estava em competição com Moshe, né? Filho de Faraó, e Moshe, que era o neto, pelo menos adotivo, de Paró. E ouviu Deus o gemido, né? Deus ouviu o gemido. Aqui temos a primeira, basicamente, interferência do Eterno. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Yitzhak e com Yaakov. Lembrou-se Deus, né? Até parece que Deus esquece de alguma coisa, né? Se ele é onisciente, como lembrou-se Deus, né? Isso aqui, em língua portuguesa, seria uma força de expressão, né? Lembrou-se Deus. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus, Adonai, o Eterno, para a sua condição. E apacentava Moshe o rebanho de Yetro, seu sogro, sacerdote em Midian. A pergunta é: sacerdote de qual Deus? Né? Muitos conjecturam dizendo que Yetro era sacerdote de deuses pagãos. Outros dizem não, era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu, na minha humilde opinião, acredito firmemente que Yetro era sacerdote de Deus Todo-Poderoso, né? Possivelmente sob a influência de Shem, que esteve por aquelas regiões. E levou o rebanho atrás do deserto. Chegou ao monte de Deus, monte do Eterno, ao monte Horeve. Lembrando que Monte Sinai, não existe Monte Sinai, ok? Sinai é o deserto. O nome do monte é Horeve. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Primeira aparição aqui, né? Temos aqui a aparição desse anjo do Senhor no livro. A primeira aparição neste livro. Aqui seria o próprio Cristo na interpretação. E uma chama de fogo do meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então veja, o mais importante aqui não é nem o fogo propriamente dito, mas a sarça, né? Que representa na cultura judaica a própria nação de Israel, né? A nação de Israel se arde, mas não se consome porque Deus a protege. E Moshe disse: agora
me virarei para lá e verei esta grande visão. Esse texto, versículo 3º, prova que Moshe era um homem de visão. Ele percebeu que ali tinha algo diferente, né? O crente precisa ter esta visão, né? A visão de Deus Todo-Poderoso. E vendo o Eterno, que se virava para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moshe, Moshe. E ele respondeu: Pó, Ani, Pó, eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Porque o sapato, né? Provavelmente Moshe conservava ali os seus pés com uma sandália trazida do Egito, segundo a história. E ela tinha certos emblemas de um boi, né? O boi Apis do Egito, portanto, representava diante de Deus uma grande idolatria. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, de Avraham, de Yitzhak e de Yaakov. E Moshe encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Portanto, Moshe, um homem de muito temor a Deus. E disse o Senhor, o Eterno: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores, né? Aqui, o Senhor toma para si as dores que Israel estava levando, né? Deus, ele toma para si as nossas dores, nossos sofrimentos e assim por diante. Portanto, desci, mais uma vez, uma linguagem humana. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Porque Deus, ele nem desce nem sobe, tá? Ele está sentado no globo da terra, segundo a Bíblia. Ele não desce nem sobe, tá? Ele é onipresente, está presente em todo lugar. Aqui é uma força de expressão. E para fazê-lo subir da terra, daquela terra, há uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra muito frutífera. Ao lugar do cananeu, Eteu, Amorreu, Perizeu, Eveu e Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu vou te enviar. Então, vem para Deus, e Ele vai te enviar. Deus não mandou ele ir. Deus mandou trazer ele para si, fortalecê-lo, dar-lhe poder, graça, unção e muitas bênçãos, para depois enviar. E eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, Mitzraim, em hebraico. Então Moshe disse ao Eterno: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Mitzraim os filhos de Israel? Quem sou eu? A característica enorme de uma grande humildade. E disse: Certamente eu serei contigo. Aqui é o Eterno falando. E isto te será por sinal de que eu te enviarei quando houveres tirado este povo do Mitzraim, do Egito. Servireis a Deus neste monte. Que monte? Monte Horeb. Monte Horeb. Então, disse Moshe ao Eterno: Eis que quando eu for os filhos de Israel, ele disse: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: Qual o seu nome? Que direi? Aqui Moshe demonstra preocupação em conhecer o nome de Deus, né? Ele queria saber o nome de Deus. E disse o Eterno a Moshe: Eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou.
Na verdade, eu sou o que sou em hebraico, seria mais coerente colocar assim: eu serei o que serei. Porque na língua hebraica não existe o verbo ser, estar no presente do indicativo. Então, é mais coerente dizer: eu serei o de sempre. Serei o que serei. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse Deus, o Eterno, a Moshe: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Eterno, Adonai de vossos pais, o Eterno Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. Está preocupado com meu nome, Moshe? Então, meu nome é: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este é meu memorial eterno, de geração a geração. Vai e ajunta aos anciãos de Israel. Aqui temos a menção de presbítero no Velho Testamento. E disse-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Mitzraim, no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Mitzraim, a terra do Cananeu, do Heteu, do Amorreu e do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra muito fértil, muito frutífera. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei, ao Melech, em hebraico, Melech do Mitzraim, no Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, Deus dos Hebreus, me nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Claro, não somente para isso, mas eles queriam se livrar da escravidão. E eu sei, porém, que o rei do Egito, do Mitzraim, não vos deixará ir. Claro que sabe. Deus é eterno, Deus é onisciente, sabe de tudo. Eu diria que ele sabe das coisas antes de você pensar, para você pensar em pensar para falar, ele já sabe. Nem ainda por uma mão forte o que vai acontecer quando Deus enviar as pragas. Porque eu estenderei a minha mão, no caso as pragas, e ferirei ao Mitzraim com todas as minhas maravilhas, no caso as pragas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Né? Aqui ele ocultou a expressão. Porém, ele se arrependerá, porque é o que vai acontecer. Ele vai permitir que saiam e depois vai se arrepender e vai tentar buscá-los. E eu darei graça aqui em hebraico é chesed, a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, né? Deus não faria isso, mas eles saíram muito ricos, com muitas fazendas. Em Gênesis capítulo 15, Deus disse no sonho que dá para Abraão, que eles sairão, seu povo sairá com grande fazenda. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata, de ouro, vestes, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas. E despojareis, neste caso, os egípcios, né? Lembrando que todo este ouro que Deus fez com que os egípcios dessem
voluntariamente para Israel, Deus pediu de volta na construção do Mishkan, né? Mishkan, que significa tabernáculo. Aqui, meus irmãos e meus amigos, terminamos a nossa segunda aula do livro de Shemot. Shalom!